Sempre tem gente com dúvidas sobre a quantidade de tecido que se deve comprar para fazer determinada peça. Hoje eu estou aqui para tirar de vez essas dúvidas, ensinando duas técnicas para se aplicar para não errar mais na hora de comprar o tecido. Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui todos os sábados às 13 horas da tarde. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal. E para todo mundo que está assistindo, deixe o seu like e o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer. Outra forma de ajudar o canal a crescer é fazendo a sua doação. A partir de R$1 você já pode doar. O link está na descrição do vídeo. Então agora, sem mais demoras, vamos à aula. Hoje eu vou te ensinar a comprar a quantidade correta de tecido que você quer fazer para sua peça, sem faltar e sem sobrar muito tecido. Eu trouxe alguns tecidos para a gente conversar sobre esse assunto e os moldes em tamanhos reduzidos para ficar mais fácil de visualizar. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu tenho feito há algum tempo os moldes assim, porque fica mais fácil o entendimento. E para fazer os moldes assim, eu uso essa régua aqui, que é uma régua escalada. Quando eu faço o molde nessa régua aqui, ele fica nessa proporção, ó, que já é um tamanho bem pequeno. Só que hoje eu fiz num tamanho menor, usando essa régua de cá, ó, que também é uma régua escalada, só a proporção que é diferente. E aí, o molde fica menor ainda, olha. Então, só colocando um perto do outro, fica assim, ó. E aqui já começa a dica do vídeo de hoje. Faça essa régua para você, porque vai te auxiliar em muitas situações na modelagem, inclusive também na hora de você medir a quantidade de tecido, que eu vou explicar depois. Algumas pessoas têm o hábito de comprar tecidos sem um projeto definido. Quando você faz dessa forma, você corre alguns riscos. Você pode comprar tecido a mais e o restante do tecido que você fez a sua peça sobrar e de repente você até joga fora, poluindo assim o meio ambiente. Você pode comprar a menos, faltando tecido assim para sua peça e de repente quando você voltar lá para comprar não ter mais tecido, ou você ficar com o tecido lá encalhado sem saber o que fazer. Bom, enfim, tem muitas possibilidades aí de erros, né? Então o ideal é pelo menos você ter um projeto em mente do que você vai fazer antes de comprar o tecido. E falando sobre erros, né, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu comento sobre esse assunto aí de comprar tecido aleatoriamente, sem saber o projeto que você vai fazer. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Existem informações importantes que você deve saber antes de comprar o seu tecido. Porque faz diferença de você pegar um molde, digamos aqui que seja um modelo de blusa. Se você cortar nesse tecido, de repente você vai gastar diferente desse, diferente desse, diferente desse, diferente desse. Por quê? Porque aqui são tecidos que eu separei que fazem diferença na hora de você posicionar o molde. Se você tiver em mãos um tecido igual esse aqui, olha, que visualmente ele não tem avesso, ou seja, o avesso e o direito são iguais, se você errar na hora do corte, e você virar o tecido contrário, não vai fazer diferença. Mas se você comprar um tecido parecido com esse aqui, deixa eu pegar um outro aqui melhor. Que olha, o avesso dele é diferente do direito. Então, na hora que você posiciona no molde, você tem que tomar esse cuidado, porque se você virar ao contrário, você cortar errado, né? Você vai estar com o tecido ao contrário, então você não vai aproveitar a peça porque ela vai estar do lado avesso. Então, essa é uma das informações que você deve saber. Se o tecido que você está comprando, ele tem avesso e direito, aparente, né? Porque todo tecido tem avesso e direito, só que alguns, como esse aqui, não aparentam. Porque tanto o lado avesso como o direito são iguais. Outra coisa importantíssima que você deve saber é que tem tecidos que têm pé.
Esse aqui é um tecido que não tem pé, ou seja, em qualquer posição que eu colocar o molde e cortar, o tecido vai ficar igual. Agora, outros tecidos, como o que eu vou mostrar aqui, se você modificar a posição, por exemplo, você corta assim, e de repente você, para aproveitar tecido, você corta assim, vai ficar um de cabeça para baixo e outro de cabeça para cima. Então, é uma informação que você deve ter em mente quando você for comprar o seu tecido. Agora eu vou mostrar cada tecido aqui separadamente, mas só que antes eu gostaria que você prestasse bem atenção nas explicações aqui e no final do vídeo eu vou falar sobre esse tecido. Então fica ligado aí que depois eu vou te fazer umas perguntinhas para você responder aí nos comentários. Eu não sei se eu me fiz entender corretamente, mas resumindo, tecidos com pé são tecidos que têm posição de corte, ou seja, se você modificar a posição do molde na hora do corte, dá algum erro, dá algum problema que vai estragar a sua peça. Eu tenho aqui em mãos um pedaço de veludo e para quem é leigo pode achar que o veludo é igual a esse tecido que eu expliquei anteriormente. Olha, o veludo, ele tem uns pelinhos, né? E tem um certo brilho. Então, quando você passa a mão pra cá, né? Dá um brilho diferente do que pra cá. E aí, se você posiciona o molde assim e depois assim, o que vai ocorrer é que a sua peça vai ficar diferente uma da outra. Então, se eu colocar frente e costas, deixa eu só pegar o molde aqui. Se eu colocar a frente assim e as costas nessa posição aqui para baixo, um lado vai ficar com brilho, de repente a frente, por exemplo, vai ficar com brilho e as costas sem o brilho ou sem menos brilho, né? Quer dizer que apaga o brilho, mas modifica o formato do brilho no tecido. Então, são cuidados que você tem que ter. O veludo é um desses que dá problema, muito problema, se você não souber na hora de cortar. O tecido listrado é outro que você tem que tomar bastante cuidado na hora do corte. Bom, aqui eu tenho minha auréola e eu posicionei as blusas frente e costas dessa maneira, respeitando o fio do tecido. E aí eu tenho aqui a manga, que você pode cortar a manga nessa posição, o fio do tecido assim ou assim. Mas no caso da listra, se você fizer isso, ó, se você posicionar a manga da forma como está aqui, as listras na manga vai ficar assim, ó, no sentido vertical, né? Agora, eu fiz assim, né? Agora, se eu fizer assim, as listras vão ficar no sentido horizontal da manga, dando diferença do casamento da manga com a blusa. Então, tem que prestar atenção nisso. Agora, digamos que você fale assim, não, eu quero cortar só os acabamentos da forma que eu achar que deve, ou na horizontal ou na vertical. Eu fiz aqui um acabamentozinho da blusa só para você entender, ó. Que isso aqui fica interno, né? É um revel. E aí, você corta. Só que, às vezes, dependendo da espessura do tecido, tem uma certa transparência. E aí, vamos dizer que você cortou o revel no sentido assim, e a blusa, a listrada na horizontal. Aí, o que vai ocorrer é que a transparência da blusa vai mostrar que o tecido interno está diferente do externo. E aí dá aquele contraste, né, que não é isso que você gostaria. Então tem que estar atento na hora de posicionar também no tecido listrado. Ainda falando sobre listras, como eu citei a questão de você posicionar a manga assim ou assim, então quem é iniciante pode às vezes ficar confuso aí. Não quer dizer que você vai fazer isso com todas as peças, não quer dizer que você vai virar a sua peça assim ou assim. Porque peças grandes, principalmente, dá muita diferença no caimento na hora que você corta em outro sentido. Normalmente se corta no sentido do fio do tecido, ou seja, na posição aqui da orelha. Quer dizer que eu tenho que cortar só assim? Não, eu posso cortar enviesado, eu posso cortar atravessado. O que você tem que entender é que dá diferença de uma posição para outra.
O mais usado, né, o normalmente usado aí, é no sentido do fio, que o caimento é ótimo, fica muito bom. Mas se você fizer assim, dependendo do modelo, no sentido enviesado, vai dar uma diferença muito grande desse modelo para esse. O caimento do tecido vai ficar diferente. Então, peças com mais fluidez normalmente se cortam no sentido enviesado, para ficar um caimento mais solto no corpo. Se você cortasse no sentido atravessado, não vai ficar igual do que no sentido enviesado e no sentido do fio do tecido. Às vezes você vê aí modelos com tecidos listrados em que tem essa brincadeira de uma peça no sentido assim e a outra no sentido atravessado. Ali podem ser duas coisas, ou a pessoa fez isso só usando peças pequenas, como por exemplo um bolso, você pode cortar na posição atravessada ou na posição do fio, ou também a pessoa comprou do mesmo tecido, mas com as listras na diagonal, ou seja, eu mantenho o fio do tecido, porém a listra vai estar assim. Então isso que você tem que ter em mente antes de comprar tecido listrado. Esse tecido não é muito indicado para quem é iniciante, porque pode dar essa diferença aí na hora do corte. E às vezes quem está iniciando tem essa dificuldade. Então, eu sugiro que se você está começando, você use tecidos como eu citei inicialmente, aquele tecido azul, que é um tecido aparentemente sem avesso, né? E que não tem diferença de brilho ou de desenhos na hora do corte. Eu trouxe dois tecidos estampados para te explicar o seguinte: quando você vai posicionar o molde no tecido estampado, você tem que observar bem o desenho que está no tecido. Então aqui nesse lado aqui eu tenho bonequinhas de cabeça para baixo, outras de cabeça para cima e outras atravessadas. Então se eu pego o meu molde, aqui eu tenho a auréola, se eu corto assim o molde, ou se eu quero aproveitar tecido e corto assim, né, sentido de cabeça para baixo, tanto faz, porque aqui eu tenho bonequinhas de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo e outra atravessada. Então, independente da posição que eu coloco assim ou assim, eu vou ter as bonequinhas do mesmo jeito, na mesma posição. Porém, se eu pego esse mesmo molde e corto no sentido atravessado, ou seja, no sentido enviesado, eu vou ter umas bonequinhas de cabeça para baixo, outras de cabeça para cima, eu estou acompanhando aqui o desenho, tá? E outras no sentido atravessado. Aí, quando eu virar assim o molde, ou seja, a peça, quando eu virar assim na posição correta que ela vai ficar no corpo, o desenho já modifica. Então, isso que eu tenho que observar. No caso dessa estampa aqui, eu tenho muitas bonequinhas misturadas, então talvez não vá fazer diferença. Mas dependendo da estampa que você tem, vai fazer uma diferença total. De repente a estampa vai ficar estranha no seu corpo. Então você tem que observar a estampa na hora do corte em todas as posições, nas possíveis posições que você vai fazer do seu modelo. A mesma coisa em tecidos com flores e outras estampas mais parecidas com essa. Você tem que observar. As flores aqui estão de cabeça para cima, outras meio viradas, outras de cabeça para baixo. Então aqui, independente da posição que eu colocar, não vai fazer diferença, porque elas estão mais umas na diagonal, outras, né? Então se eu coloco o mesmo molde assim, acompanhando o fio do tecido que está aqui, se eu coloco assim, ou se eu coloco assim, não vai fazer diferença. Agora vamos ver na diagonal. Se eu colocar assim, não vai ter diferença também, porque eu tenho flores meio tombadas para um lado, tem várias posições de flores, é isso que eu quero dizer. Então aqui não vai fazer diferença, mas no caso dessa aqui e de outras parecidas com essa, vai fazer diferença. Eu trouxe aqui dois retalhos de tecido com a mesma estampa. E eu quero que você observe comigo. Aqui eu tenho cachorrinhos, borboletas, flores, coraçãozinho. E aqui você tem que observar qual o desenho que se sobressai mais. Então, no caso aqui, são os cachorrinhos, porque eles são maiores, estão em cores mais vibrantes. E é nele que você tem que focar, porque às vezes eu posso ter os desenhos que estão aqui no meio, né?
em posições diferentes. Mas no caso aqui do cachorrinho, que é o que mais se destaca, todos estão na mesma posição. Então, se eu pegar o tecido e virar ao contrário, olha o que vai acontecer. Eu vou ter cachorrinhos de um lado de cabeça para cima e outros de cabeça para baixo. Então, se eu pegar esse tecido e cortar, como eu falei anteriormente, querendo aproveitar o molde, olha o que acontece. Eu vou ter, por exemplo, a frente com o cachorrinho virado normal, né, na posição normal, e outros de cabeça para baixo. Então, tem que ter atenção, esse tipo de atenção na hora de cortar o molde no tecido, porque aí você vai ter peças na mesma posição. Se você virar, vai dar defeito. Bom, talvez você está se perguntando se o título do vídeo não era outro, se não era sobre a quantidade de tecido comprar. E eu estou falando aqui de outra coisa. Bom, o título do vídeo é esse e a informação que foi passada anteriormente é a informação que você tem que ter antes de sair para comprar o tecido. Porque se você não sabe todas essas questões e compra um tecido com estampa que tenha pé, na hora que você vai posicionar o seu molde, é possível, dependendo aí do modelo que você vai escolher, é possível que você precise de mais tecidos. Então, você precisa saber essas questões antes de você sair para comprar. O ideal é você fazer uma simulação antes de sair para comprar o tecido, para você não ter problemas com as questões que eu já citei aqui. E eu vou te dar duas opções de simulação. No início do vídeo eu falei sobre fazer os moldes em tamanhos reduzidos, que isso iria te ajudar muito na modelagem. E uma das ajudas é essa aqui, você poder posicionar os moldes para ver a quantidade de tecido. E como que você faria isso? Para fazer essa medição, vou fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui um pedaço de papel com a largura da metade do tecido que normalmente a gente acha por aí, que é de 1,40 m. Então, tem aqui 70 centímetros. A dobra vai ficar para esse lado e as aurelas para esse lado de cá. Então, eu pego o modelo da peça que eu quero fazer, e aí você não precisa de fazer para cada modelo fazer um molde miniatura. Você pode ter só as bases para você fazer essa medição. Então, aqui eu tenho a calça, mas eu quero uma bermuda. Então, eu vou no meu corpo, da cintura para baixo, meço quanto que eu quero de comprimento de bermuda, e aí dobro ali, onde que está na peça, o tamanho que eu quero. E como aqui eu tenho a dobra, mas eu tenho essa peça aqui sem a margem de costura, então eu tenho que acrescentar a margem de costura. Então eu fiz um risco aqui com a largura de 2 centímetros e posiciono a peça, o gancho da peça na medição dos 2 centímetros. Aqui em cima também eu vou deixar 2 centímetros, eu já fiz a marcação ali. E agora eu vou fazer a medição do fio do tecido para a peça não ficar torta e depois eu ter medido errado. Então, eu meço daqui a aqui, a beirada, quanto que dá, a mesma medição eu vou fazer aqui em cima. Aqui, como não tenho a bainha na peça, então eu tenho que acrescentar. Eu acrescentei aqui 5 centímetros, só por garantia. E aqui na lateral também vou fazer a marcação da margem de costura na parte mais larga da peça. Então, aqui no meu caso, aqui na reta do gancho, eu marquei aqui 2 centímetros. Agora, eu vou posicionar a outra peça. Só que agora eu tenho que tomar o cuidado de ver aqui a medição da orelha. Que no meu caso aqui eu botei 2 centímetros, porque é o máximo que pode ter uma orelha, que normalmente tem uma orelha, né? Então, eu medi aqui 2 centímetros, mas eu também tenho que colocar a margem de costura. Então, eu fiz 2 riscos aqui com a largura de 2 centímetros. 2 para a orelha, 2 para a margem de costura. E aí, eu posiciono o molde ali. Vou fazer a mesma medição do fio do tecido até a beirada ali, né? Tem que dar o mesmo tanto. E aí, vou posicionando a peça de forma que ela não ultrapasse a marcação que eu fiz aqui da peça de cá, ó. Lembrando que eu também tenho que deixar a margem de costura aqui. Então, pode você medir aqui uns 2 centímetros com a régua, ou você faz no olho mesmo, deixa um pouquinho a mais, né? E você tem que medir com a mesma régua que você fez o molde, para não dar erro. Aí, aqui embaixo também eu vou deixar a largura de 5 centímetros, que eu deixei aqui, né? E aí, eu faço a marcação ali, ó, quanto que deu.
Então, de peça, das duas peças frente e costa, eu tenho essa marcação. Agora eu tenho que pensar nas outras partes da peça. Então, se eu tenho um cós, eu vou medir no meu corpo quanto que dá o total do cós e ver se eu vou querer fazer o cós inteiro, se eu vou querer emendar esse cós, se a medição que eu fiz aqui vai dar a medida do cós inteiro, se caso eu queira inteiro, ou se eu vou ter que acrescentar mais. Eu poderia tirar o cós aqui, ó, na largura também. Então, tudo você tem que saber antes de medir qual a posição que você quer do molde. Então, por exemplo, um bolso, ela caberia aqui nesse espaço. Uma tira de tecido que eu fizesse uma amarração aqui na bermuda, caberia aqui. Pensando sempre nisso, se você vai querer emendado, se você vai querer inteiro. Então, fez as medições ali, os 5 centímetros deu aqui, vamos dizer que aqui dá o cós, aqui dá o bolso, enfim, as outras peças que eu quero no modelo dessa bermuda. Aí eu vou acrescentar uns 10 centímetros a mais e fazer a medição aqui, ó. Vou acender um pouquinho, que acho que ficou meio claro aí no vídeo. Então, agora eu vou medir aqui com a minha régua que eu tenho, daqui até o final ali, onde eu marquei. Como essa régua aqui, ela é pequena, eu vou ter que marcar no papel. Então, aqui, ó, daqui aqui, deu 50 centímetros, eu posso marcar aqui no 55, mas marquei no 50 que fica mais fácil. Aí eu venho de novo, marco aqui, 50 centímetros, então eu sei que daqui, aqui eu tenho 1 metro, e aí eu vou medindo, até onde der ali a marcação, quanto que eu tenho de comprimento de tecido, que é o que eu vou precisar para fazer essa bermuda. E sabendo medir desta forma, fazer essa simulação, você pode também simular aqui um tecido com pé e um tecido sem pé, que é o que eu falei anteriormente. Um tecido com lista, um tecido com xadrez, você pode até riscar na peça se você quiser, para ver quanto que vai gastar, como que você vai posicionar, enfim. Dá para fazer essa simulação com tecido sem pé e com tecido com pé, para ver se dá alguma diferença na quantidade de tecido que você vai ter que comprar. Anteriormente, eu te ensinei a fazer a técnica da medição usando o papel e os moldes em tamanhos reduzidos. Agora eu vou te ensinar a fazer a medição no tecido, e aí você tem a opção de usar os moldes em tamanhos reduzidos ou o molde no seu tamanho mesmo. Para isso você vai precisar de um tecido, e aí não importa que o tecido que seja, pode ser um que você já tem em casa, pode ser um lençol, pode ser até um TNT, desde que você marque nele as orelhas para você conseguir medir a posição do fio corretamente. Você vai dobrar o tecido no sentido da largura dele. Então, aqui eu tenho a largura e aqui o comprimento. O comprimento fica na direção da orelha. A orelha está aqui na beirada do tecido, ó, aqui. E aí, você vai medir a metade do valor da largura do tecido. Então, por exemplo, o tecido com 1,40 m vai ser 70 centímetros. É bom você fazer a anotação da largura que você está fazendo essa medição. Então, você vai pegar 70 centímetros, medir da ponta para cá e colocar um alfinetinho ali para marcar os 70 centímetros. Se você estiver usando os moldes em tamanhos reduzidos, você vai usar a régua para fazer essa medição daqui para cá. Se você estiver usando um molde em tamanho normal, você vai usar a fita métrica. Marcou ali, você deixa os alfinetes certinho na dobra do tecido. E aí você vai pegar as peças que são posicionadas na dobra do tecido. Então, eu estou imaginando aqui um vestido que tenha costura na cintura. Então, vou pegar o meu molde base da blusa e não tem abertura na frente. E o molde base da saia. Encosta aqui o centro dele na dobra do tecido, como se eu estivesse cortando mesmo um tecido. E aí, eu olho aqui a largura que eu tenho que deixar aqui de margem de costura. Se você é bem iniciante, é bom sempre manter os moldes com margem de costura. Eu estou fazendo aqui no olho só porque para mim fica difícil ficar medindo. Mas aqui você vai deixar a margem de costura
né, a quantidade que dê aqui, a margem de costura. E como é um vestido que tem emenda no meio da cintura, eu tenho que deixar a margem de costura aqui embaixo para essa peça de cima e para a peça de baixo. Então, se eu tenho uma margem de costura de 2 centímetros, por exemplo, eu vou ter que deixar 4 centímetros aqui. Então, tô fazendo aqui no olho, mas você tem que medir certinho. E agora você vai pegar as outras peças. Então, eu tô posicionando aqui. E aí, pode ser que, dependendo do modelo, fique melhor essa em cima, a outra embaixo. E aí, você vê qual a posição que você vai aproveitar melhor o tecido. Você sempre é bom medir o fio do tecido, principalmente nessa, que aqui eu encostei no meio da peça, já está medido o fio do tecido. Mas aqui eu tenho que medir certinho para depois encaixar as outras peças que eu posso colocar nos intervalos aqui. Então, aqui eu estou usando o molde base, mas se você está usando um modelo que tenha bastante recorte, bastante partes, é bom você fazer mesmo o molde do modelo que você vai usar, seja em tamanho pequeno ou tamanho normal, para você posicionar corretamente e aproveitar melhor o tecido. Então, o vestido que eu estou imaginando aqui, ele tem manga. Então, olha, aqui eu já não tenho espaço para colocar a manga. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Então, aqui eu não tenho espaço, faltaria tecido para eu colocar a manga. Então, eu sei que essa quantidade aqui não daria para eu fazer a roupa toda, né? Eu teria que comprar um pouco mais para caber a manga aqui. E aí também, como eu falei, tem as partezinhas que são de acabamento, outros detalhes mais. Todos que são colocados na dobra, você já posiciona aqui na dobra do tecido, ó. Entendeu? E aí você teria que comprar mais se fosse esse modelo, porque faltaria para manga, não cabe em qualquer lugar aqui, não cabe ela. Então, teria que ter um pouco a mais de tecido. E aí, mediu certinho lá a quantidade de tecido que deu o seu modelo, você acrescenta aí uns 10 centímetros para não correr o risco de faltar. Eu peguei um outro tecido aqui e posicionei os moldes da calça para te explicar algumas questões que muitas pessoas erram. Tem pessoas que acham que é só medir na cintura do seu corpo para baixo, o comprimento da calça, acrescentar uns centímetros e ali já é o suficiente para saber o comprimento do tecido que você tem que comprar. E não é bem assim. A medição do fio do tecido na calça, ela é super importante, porque às vezes a gente olha assim, acha que está medido certo, e quando você vai medir com a fita, você tem que ir virando a calça para dar a quantidade certa, e é onde que gasta mais tecido. Então aqui nessa aqui eu posicionei da seguinte forma: medi do fio do tecido aqui embaixo, até a dobra do tecido, e a mesma medição eu fiz cá em cima. Deixei aqui a margem de costura no gancho, em cima, na lateral e na bainha. Coloquei uns alfinetinhos só para marcar. E agora eu tenho que posicionar essa parte aqui de jeito que ela fique certinha no fio do tecido. Como que eu vou fazer isso? Eu vou medir do fio do tecido até a orelha ou até a dobra aqui, e o mesmo valor tem que dar embaixo. E aí é onde que eu posso gastar mais tecido, porque vai depender da estampa do tecido. Se eu estou com o tecido que tem pé, eu só posso colocar nessa posição. Na mesma posição que foi colocada essa, respeitando o desenho, né, do tecido, a posição do desenho, eu não posso virar assim para aproveitar tecido. Então, se eu faço assim, medindo ali certinho o fio do tecido, eu vou gastar mais tecido. Se eu faço assim, tem que medir certinho ali, e provavelmente vai encaixar um pouco mais para cima e vai gastar menos tecido. Então, essas questões precisam ser olhadas para você não cortar a sua peça e ela ficar torta no final, porque às vezes você achou que tinha muito tecido aqui, achou que era só colocar ali, cortar a calça, e aonde que a sua peça pode ficar torta porque você não posicionou corretamente o fio do tecido. E foram essas as dicas de hoje. Eu espero que você tenha entendido tudo, mas hoje eu gostaria de tirar a prova se realmente você entendeu ou não. Me responde nos comentários desse vídeo. Essa estampa aqui desse tecido é uma estampa com pé ou não?
Eu vou deixar uma imagem aproximada na tela para você analisar melhor. Qualquer coisa você pausa o vídeo também para ver. A orelha dele está aqui, ó, nessa posição. E aí você analisa bem certinho, né? Qualquer coisa volta o vídeo aí para ver se você entendeu melhor e me responda nos comentários. É uma estampa com pé ou não? Eu quero saber, hein? Espero muito ter te ajudado, que você aplique essas técnicas para não errar mais na compra do seu tecido. Eu vou deixar para você meditar hoje em Provérbios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Olha, não é porque as pessoas não estão vendo o que você está fazendo, é que você está escondido. Existe um texto na Bíblia que diz que o Senhor está contemplando os maus e os bons. O que você tem feito tem agradado o coração de Deus? Reflita nas suas atitudes e mude. Ainda há tempo para você. Pense nisso, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus, mas antes de sair, assista os 2 vídeos que eu deixo aí na tela para você, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, tchau!